Vamos imaginar uma coisa. Um nobre do século XVI, lá na sua torre-biblioteca, decide embarcar num projeto que, para a época, era radical. O objetivo não era desvendar os segredos do universo, nem da política, nem da religião. Era algo muito mais próximo: entender uma única coisa: ele próprio. E este homem era Michel de Montaigne. O livro dele, Os Ensaios, não só fez uma exploração profunda da condição humana, como acabou por criar um género literário inteiramente novo. Vamos mergulhar um pouco no pensamento dele. Nesta nossa análise, vamos focar-nos em 4 ideias centrais de Montaigne que, sinceramente, continuam super relevantes hoje em dia. O seu projeto de se autorretratar, a visão dele sobre o poder do hábito, as suas observações sobre a tristeza e, claro, a sua pergunta filosófica mais famosa. Ok, vamos começar por aqui, por tentar perceber o objetivo tão único e tão pessoal da escrita de Montaigne. O que é que ele queria, afinal? Ele começa os ensaios com esta promessa, logo de caras: eis aqui, leitor, um livro de boa fé. Isto é, no fundo, uma declaração de intenções. É como se ele estivesse a fazer um pacto com quem o lê, a prometer honestidade total, sem filtros, sem vaidade. E é aqui que a coisa se torna mesmo revolucionária. Ele não estava a escrever, a pensar na fama ou em ficar para a história. Ele diz com todas as letras que escreveu o livro para si mesmo e para um círculo pequeno de amigos. O projeto era íntimo, era um ato de autodescoberta e não de autopromoção. Portanto, a ideia central é esta: Montaigne não estava a tentar apresentar uma versão idealizada de si. Pelo contrário, ele queria capturar a pessoa real, a pessoa complexa, inconstante, cheia de contradições que ele era. Ele era o seu próprio objeto de estudo. Vamos avançar agora para uma das percepções psicológicas mais interessantes de Montaigne: o poder gigantesco e muitas vezes invisível do costume, do hábito. A forma como Montaigne descreve o hábito é fascinante. Não é só uma rotina, é uma força que se apodera de nós, que nos agarra de tal forma que se torna quase impossível escapar. É quase como se o hábito passasse a pensar e a agir por nós. Para Montaigne, o hábito funciona como uma espécie de segunda natureza. É como se fosse a lente através da qual vemos o mundo. Só que raramente nos lembramos que estamos a usar essa lente. E acabamos por confundir aquilo que é apenas habitual com aquilo que é natural ou correto. Isto leva-nos a uma pergunta que está mesmo no centro do método de Montaigne e que nos obriga a olhar para dentro. Quanto daquilo que defendemos como uma verdade absoluta é na realidade apenas um produto do sítio e da época em que vivemos? Pensem um pouco nisto. As nossas opiniões mais fortes, muitas vezes, são só ecos do país onde nascemos, dos valores que os nossos pais nos passaram ou, simplesmente, das modas do nosso tempo. Montaigne alerta-nos para o facto de que a base das nossas crenças mais profundas raramente é a razão, é o costume. Deixando os hábitos de lado, vamos agora a uma das observações mais perspicazes de Montaigne sobre as emoções humanas, especificamente sobre as formas inesperadas como o luto e a tristeza se podem manifestar. E aqui está o paradoxo que ele explora. Uma emoção que nos esmaga por completo pode levar a um estado que, visto de fora, parece o seu exato oposto. Uma calma estranha, uma apatia. Que descrição tão poderosa! Não é? Ele fala de um embrutecimento sombrio, surdo e mudo. É o estado de choque. A dor é tão, mas tão intensa que paralisa a nossa capacidade de expressar. É como se o nosso sistema simplesmente se desligasse. E aqui conseguimos ver um contraste bem claro. A expectativa cultural, aquilo que a sociedade espera, é que a dor se mostre com lágrimas, com lamentos. Mas Montaigne, com a sua observação atenta, repara que perante um trauma muito profundo, a reação pode ser silêncio, paralisia, um completo entorpecimento. É uma visão muito mais subtil da nossa psicologia. Vamos então para a secção final, para aquela que é talvez a ideia mais famosa de Montaigne, o lema filosófico que no fundo resume toda a sua abordagem à vida e ao conhecimento. O ponto-chave da filosofia de Montaigne não é a acumulação de factos, não é chegar a uma certeza absoluta. Para ele, a sabedoria não estava em ter todas as respostas na ponta da língua. Pelo contrário, o verdadeiro valor para ele estava no processo, no questionamento constante, num ceticismo saudável e, acima de tudo, num autoexame sem tréguas.
Se quiséssemos resumir a abordagem dele, podíamos fazê-lo nestes 3 passos. Primeiro, questionar aquilo que tomamos como garantido, aquilo que é só costume. Segundo, virar esse mesmo questionamento para dentro, examinar os nossos próprios pensamentos. E terceiro, que é talvez o mais difícil, aceitar a nossa própria natureza, que é imperfeita e inconstante. E tudo isto leva-nos à sua conclusão final. O objetivo de todo este autoexame não é a autocrítica destrutiva, mas sim a autoaceitação. Saber lealmente gozar do próprio ser, como ele diz, isso sim é o auge da sabedoria. É encontrar paz em sermos exatamente quem somos. E assim, esta nossa análise termina exatamente onde Montaigne começava e terminava sempre, com a sua pergunta icónica. Uma pergunta que não está à espera de uma resposta final, mas que nos convida a uma vida inteira de curiosidade, de humildade e de exploração. O que sei eu?